Olá, bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Eu sou o Bruno Ribeiro e hoje estou com meus amigos Carlos aqui, o Carlos Henrique e o Carlos Coleto. E aí, quem quer começar se apresentando? Vai lá, Carlos. Posso começar? Eu sou o Carlos Henrique. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda, tenho mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens e também sou pesquisador em Comunicação e Cultura Digital. Gostaria de dizer que eu ganho a vida com isso, mas seria mentira porque a pesquisa nessa área não é remunerada, né? Então, é isso aí. Faz parte. E agora, Então, Coletão? bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Antes de me apresentar, já deixa o like quem estiver nos acompanhando no YouTube. Quem quiser comentar, pode comentar, sempre com respeito e educação. Todo mundo é adulto aqui, nós vamos discutir ideias. Eu sou o Carlos Coleto também. Também tenho formação em publicidade e em sistemas de informação. Ainda não me acabei o mestrado, mas está quase lá, quase defendendo. E pesquisador também, não conseguimos ver disso ainda, mas estamos no caminho. Muito bom. Eu não me apresentei no começo, meu nome é Bruno, sou formado em Comunicação, também com mestrado em Ensino. Pesquiso na área de Comunicação, Educação e Inteligências Artificiais, né? E hoje atuo como professor na área de Publicidade. Né? Então vamos começar, falar um pouco da pauta de hoje, né? Vamos mergulhar num tema fascinante que mistura arte, tecnologia e saúde mental, passando por Van Gogh, esquizofrenia e inteligência artificial. Recentemente surgiu uma polêmica envolvendo a IA e o mundo das artes. Vamos discutir um pouquinho mais sobre isso hoje, né? Então, vamos lá. Quem que pode contar o que aconteceu? Qual que é a história por trás aí? Posso começar, então, falando. Olha só, pessoal. Alguns meses atrás, uma autora, ela fez uma exposição de obras de arte num shopping lá em Maringá. Só que qual foi a polêmica disso? Todas essas obras, que ela utilizou inclusive a estética do Van Gogh, elas foram geradas a partir de inteligência artificial. Ou seja, um sistema, um software, um programa, enfim, criou essas obras para ela. Então, aí que começou a polêmica que a cena artística, principalmente, caiu em peso sobre ela, acusando de picaretagem, acusando de que aquilo não era obra, que aquilo não era arte e que ela estava sendo o cara de pau de expor. E o problema se agrava porque muitas dessas obras que ela estava expondo estavam sendo vendidas, ou ofertadas à venda por valores de até R$4.000. Sim, então, a gente já pode imaginar aonde os problemas e as discussões que começaram a partir disso. Que loucura. Eu acho que o primeiro ponto para a gente poder debater sobre isso seria entender o que é arte, o que a gente consegue conceituar ou não como arte, que é algo complexo. Quando a gente foi dar uma pesquisada sobre essa pauta, que eu achei uma loucura a gente falar, é algo que eu já estou prevendo que o cancelamento vem, então se nosso programa sobreviver, flow que se cuide. Mas, assim, tudo que eu li a respeito, neste caso específico, o único ponto até o momento que eu tenho realmente contra a artista que fez a exposição a partir da IA, foi não estar claro isso, que foram obras geradas a partir da IA e que ela pintou por cima. Porque me colocando no lugar de cliente, se eu fosse comprar uma peça, qualquer exposição que tu chega, tá lá, aquarela sobre tela e afins. Então, nesse ponto, eu achei algum equívoco dela, alguma falha. No resto, vamos debater para ver qual que é. Vamos lá, né? Então, vamos começar os debates, né, de hoje. A primeira coisa que eu queria saber de vocês é o que define uma obra autêntica, né? Uma arte criada por IA é menos autêntica do que uma feita à mão? O que vocês acham, gente? E aí? Então, vamos falar um pouco primeiro, vou colocar a minha visão sobre o que eu penso da linguagem artística, né? Eu acho que um dos pontos altos da arte é a questão da subjetividade. E uma vez que a gente trabalha a arte como uma linguagem de subjetividade, isso nos possibilita a todos nós nos apropriarmos de algum tipo de linguagem e nos expressarmos de uma maneira que a gente considere artística através dela. Só que isso também pode ser um problema, porque quando a gente deixa esse campo muito livre, quando a gente aborda demais a questão da liberdade artística, a gente vai chegar nas convicções das outras pessoas que não concordam com nós, obviamente, ou que enxergam contradições nesse discurso, e aí nós chegamos nos conflitos do que é considerado arte e o que não é considerado arte. E eu acho que o ponto-chave dessa polêmica, a raiz de tudo, as pessoas que conflitam com essa artista, são aquelas pessoas que, de alguma forma, condenaram o método de criação dela e não enxergam aquilo como arte porque o método de criação dela afeta algum valor, como eu disse, subjetivo dessas pessoas. Claro. Entrando na ideia da criação artística e pensando em conceitos, que nós estamos num ambiente acadêmico,
Se a gente parte que a tecnologia vai ser qualquer coisa externa ao corpo humano que ele use para criar uma modificação, algum processo, tecnologia vai evoluindo ao longo do período, né? Então, assim, não se discutia isso antes porque não existia a tecnologia de geração de imagens com inteligência artificial antes desse período. Mas, para quem ilustra, para quem gosta de desenhar, a diferença de um lápis HB para um 6B para fazer um sombreamento pode ser uma injustiça tecnológica para alguém que está começando e para alguém que já está mais envolvido. Até pelos valores desses lápis, valores de papéis. Então, quando a gente discute a subjetividade da forma de alguém que está se expressando, eu não sei, eu tenho algum receio que a gente pode estar começando a discutir alguma censura de expressão artística. Pois é. É verdade. Eu concordo, né, com o que vocês estão levantando aí. E eu acho interessante, né, até um pouco antes a gente estava falando ali nos bastidores, né, que nada se cria, tudo se copia, né? E é isso, né? Normalmente um artista, ele se baseia em outros artistas, ou quando você está começando, né, a trabalhar, não importa se tu é músico, pintor, enfim, o que tu está trabalhando de artes ali, tu normalmente se inspira, né, ou tu literalmente copia outros artistas até que tu vai desenvolvendo a tua técnica, né? E a inteligência artificial nada mais é do que isso, né? Ela pega a partir de um banco de várias imagens ali de outros artistas, ela vai criando em cima do que você descreveu ali, né? Da descrição que tu pediu. Então, eu queria saber de vocês, né? Vocês acham, né, esse processo, porque autêntico, né? A partir, né? Porque querendo ou não, a partir do momento que tu faz o prompt, tu tá também expressando a sua criatividade em cima, né? Trazendo teus elementos para dentro de uma obra ali, né? E aí? Eu vou pular aqui a vez do Carlos rapidão. Pode pular. Até o que o Bruno estava falando, essa questão do se cria e se copia, a gente discute muito porque todo mundo aprende a desenhar, a ilustrar, a cantar, a compor, qualquer expressão artística a partir de alguma referência. Copiando às vezes. Muitas vezes. Tipo, e às vezes não é simplesmente um fenômeno da natureza, não é uma expressão de natureza morta na questão da pintura. E raramente a gente não pede permissão sobre isso. E a IA, infelizmente ou felizmente, está seguindo o mesmo caminho. Porém, entrando numa questão mais técnica, na verdade, toda vez que nós fizemos alguma conta, seja um Gmail da vida, uma Microsoft, qualquer rede social, quando a gente clica ali termos, aceito termos e condições... A gente está dando a permissão. A gente permite isso. Sim, né? Então, tem artistas agora ironia. Com aqueles movimentos... Não, vamos enganar a IA botando imagens para ela ser treinada errada. Cara, é só filtrar isso e pega ali imagens antes de 2020 e tu já tem um acervo gigantesco para treinar ela. Então, desculpa, não vai acontecer, sabe? Até é uma sugestão, procurem na internet um documentário fantástico chamado Sobre Termos e Condições, que você vai perceber que tem cláusulas ali dentro que são problemáticas. Algumas a LGPD até acabou tratando de forma diferente, mas a verdade é que no momento que tu aceitou e tu colocou o teu material na rede, ele tá ali para ser utilizado e vai ser mesmo que as empresas digam que não. Desculpa, assim. Eu vou retomar um ponto a questão do argumento da censura que o Bruno destacou antes. Boa. Ou foi tu, Coleto? Agora não me lembro mais. Foi um minuto atrás, sei lá. Enfim, um dos argumentos que o pessoal utilizou para criticar o trabalho da autora, né, foi o seguinte, eu vou ler o comentário porque ele está público lá no site de onde a gente tirou a notícia, que veio aqui, ó, Portal Núcleo, podemos colocar o link na descrição. E o argumento foi o seguinte, ó, uma das pessoas que criticou ela. Enquanto isso, meu pai foi para a universidade estudar arte, tem quase 40 anos de experiência, mas não consegue fazer uma exposição e custa vender um quadro pelo preço justo. Então, olhem só o ponto desse argumento. Ele tem a ver com uma questão financeira. Nesse momento, essa pessoa que está falando isso, ela está tratando a arte como uma mercadoria vendável, no sentido comercial da palavra. Não vamos entrar no mérito de arte ser ou não mercadoria, mas vamos considerar o que ela está falando aqui. O ponto dela ter criticado o trabalho da artista foi o fato de que o pai dela, que tem uma bagagem de conhecimento, uma bagagem de estudo, não consegue vender ou não tem a mesma visibilidade que aquela artista que está utilizando a inteligência artificial. E aí agora eu quero conduzir outra questão, outro pensamento. Vamos pensar no mercado. A gente da publicidade, a gente sabe que o nosso curso de graduação
Ele tem cadeiras bastante técnicas, ele tem noções de arte e design visual bastante técnicas, bastante complexas, e a gente empreende um bom tempo da nossa vida estudando isso. E não consegue emprego, às vezes. A gente sai e fica solto aí no mercado buscando estágios mínimos. E, ao mesmo tempo, outras pessoas que vão lá e trabalham com softwares gratuitos, tipo um Canva, né? Coisa assim, às vezes já estão trabalhando no mercado e recebendo mais do que nós, sem ter aquela bagagem formativa. É o equivalente a eu chegar para o trabalho de um profissional aqui do mercado que utilize algum software gratuito, tipo um Canva ou coisas assim, e condenar o trabalho dele porque ele não se equivale à bagagem e à jornada, ao tempo de conhecimento e de formação que eu tenho. É o equivalente a eu chegar e dizer que a ferramenta que ele usa para trabalhar tem que ser censurada. E eu desmerecer o trabalho dele por causa de algum valor subjetivo, profissional ou pessoal meu. E essa é a partir desse momento que a gente pode ver aquele que meio que de censura, meio que de reserva de mercado dentro do argumento dessa pessoa. Não, esse ponto é muito interessante. Já houve algumas discussões no passado da gente como publicitário. Imagina se tivesse que ser publicitário para fazer qualquer tipo de propaganda. Qualquer tipo de comunicação. Isso. E aí, se a gente extrapola um pouco isso, qualquer publicação, ela acaba sendo uma venda. Porque tu não vende só um produto ou um serviço. No momento que tu posta uma foto na praia, tu tá vendendo uma qualidade de vida. No momento que tu posta uma foto do teu cachorro, tu tá dizendo que é feliz com ele. Então, praticamente acabaria com o mundo digital de redes sociais que a gente conhece. Então, talvez a nossa percepção tenha esse lado por ser publicitário e por vir de uma profissão não regulamentada e que qualquer um pode exercer ela, sabe? Então, talvez a gente esteja nessa discussão por esse ponto. Mas é aquilo, assim. E aí, muito se bateu na questão do valor agregado ao conhecimento. Só que ao meu ver, pelo menos, é uma questão de demanda. Se o valor existe, o mercado está disposto a pagar ele. Sim. E quem somos nós para precificar isso, sabe? Sim. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei, né, fazer uma analogia, né? Você pega ali Vivaldi, enfim, grandes artistas da música, né, que estudaram anos e anos em conservatório para criar música, e daí hoje, às vezes, você ali com um software, né, poucos elementos, tu consegue fazer uma música em casa, e às vezes esse artista que não tem conhecimento musical, não tem conhecimento, assim, né, não tanto conhecimento artístico no sentido de criação musical, mas às vezes ele tem um conhecimento melhor de divulgação, ele trabalha dentro de um nicho de mercado, então ele acaba atraindo mais visibilidade do que um grande artista que tem um grande repertório, né? Então é mais ou menos aquilo que a guria descreveu do pai dela, né? Mas é essa a questão. Então, querendo ou não, a gente vive num mundo que existe um mercado, né? E daí a arte também, ela pode, né, ser trabalhada dentro desse mercado, né? E aí a gente entra num ponto, assim, se pegar, vamos supor que usar IA para criar algo não seja arte. Qual é o ponto de divisão do ser ou não ser arte? Porque tudo bem, hoje já existe até inteligências artificiais criando músicas, e algumas até bem razoáveis, não vou negar. Sim. Mas anterior a isso, não é a pessoa que compõe. Geralmente é um compositor que vai pôr a letra terceirizado. Sim. O som pode ser sintético. A pessoa não precisa ser afinada porque tem um software para corrigir a afinação. O autotune, o E ela contrata robotizer. músicos também, né? Normalmente o equipes artista, ele não grava todos os instrumentos, ele contrata outras pessoas. Pois mas e aí o nome da banda ou do cantor é ele. Ele é um artista ou não é? Como é que a gente delimita isso? Qual é a curva? É praticamente um navio de Teseu digital. Exato. Né? É muito incrível. Para quem não entende a referência, o navio de Teseu se discute quando começa a se trocar madeiras de um navio. A partir de que ponto ele vira um navio novo? Ele vai ser sempre o mesmo? Ou em algum momento onde se trocou todas as madeiras, ele passou a ser um navio novo? Só para a gente contextualizar. Total, né? Na verdade, esse exemplo da música é muito fantástico, né? Sim. Porque é isso. Né? Eu tenho alguma experiência musical, assim, no passado. Então, ali, como começava? Eu fazia uma letra, daí passava para um colega, ele tocava no violão, então já entrava o nosso processo artístico, né? Não era mais minha, mas era nosso. Daí passava para os outros colegas, cada um ia colocando o seu instrumento. Daí, quando chegava para gravar, o produtor também dava outro pitaco, né? Então, até quanto aquela música é minha
ou é do grupo, ou, né, enfim, quem que é o responsável, né, dessa criação? E entra a discussão tanto legal como artística, né? Do tipo assim, o que é que define o dono da arte? Não na parte legal, mas é o processo criativo que teve e ele pagou essa execução, e aí dentro dessa estética, então, usar uma IA, tu tá criando arte, porque pode ser contratado ou não, né? Algumas são pagas. Sim. Mas é complicado porque a gente não vai ter... Como algo genérico, e aí vamos voltar mais um pouquinho no tempo. Pega lá do Champ com o urinol dele, quando ele bota na exposição de arte. Ele não produziu, ele simplesmente foi numa loja que vendia esse material e comprou. Pagou $6 para a exposição, que era o preço para expor o material, botou um nome falso e expôs lá. O comitê da exposição decidiu que não era uma obra que deveria estar lá, que existia um local adequado para aquilo. Ele se afasta desse comitê, que ele fazia parte, aí descobrem que era ele que tinha escrito a peça no local, e na exposição a peça vai lá e está atrás de uma porta do tipo escondida. E ela passa a ser um marco no dadaísmo a partir disso. Quer dizer, loucura. então, o valor foi agregado não pela peça, mas pelo proprietário que inscreveu a peça no lugar, porque ele nem criou. Então, e aí, a partir de que ponto isso não era arte? Porque o comitê decidiu que não era, botou só pelas regras que ele tinha pago. E aí vira um ícone da criação artística. Sim. É muito complexo. Tem várias histórias engraçadas, né, no mundo que fala sobre isso, né? Pessoas, por exemplo, botar um óculos numa sala de exposições e daí o pessoal, nossa, que fantástico, alguém botou um óculos ali, que genial, está olhando para o mundo, né? Então, se vocês procurarem no Google, a gente encontra que tem uma notícia, eu não me lembro em qual museu que foi, se foi em Nova York ou no Louvre, não tô ligado agora. Mas que 2 jovens, eles foram lá, e daí um deles estava usando um All-Star velho, surrado, e ele tirou o All-Star e botou num canto da sala, que por algum motivo tinha, tipo, uma faixinha indicando não passar daquele local, como se fosse ser exposta a alguma obra. E ele botou um All-Star lá, e a galera começou a se reunir em volta daquele All-Star e tirar fotos, sim, as pessoas realmente considerando que aquilo era, nossa, que maravilha isso, que obra maravilhosa, que perfeito, que genial. Um All-Star. Tem casos de reformas no museu, o pessoal achar que é uma exposição de arte, né? Então, aí, retomando aquele ponto que o Coleto falou antes, né? O que define o valor de um objeto em si para ele ser considerado arte? É o processo de criação? É o local onde ele está sendo exposto? É o método de criação? É a ferramenta? Ou é simplesmente o ethos, a figura da pessoa que criou? Aquilo ali eu considero arte porque quem fez foi o fulano de tal. Aquilo ali eu considero arte porque foi feito pelo método tal. Entende? É interessante isso, né? Porque, assim, na verdade, no meu ponto de vista, né? E, assim, a arte é muito como a gente trata, né? A partir do momento que tu fala, isso é arte, né? E fala para as outras pessoas, existe uma convenção em cima disso, né? Se a gente acredita naquilo... Daí, assim, se as pessoas vão se convencer que aquilo é arte ou não, né? Mas um exemplo interessante para a gente poder discutir, né, já passando para a próxima pauta, no caso lá, voltando no caso do Van Gogh lá, ela pegou as obras do Van Gogh, então ela, a partir das obras do Van Gogh, ela imita, né, o estilo do Van Gogh ali, e depois ela fez algumas pinturas por cima, né, ela não deixou pura, né, então assim... no caso, a IA, ela treinou a IA, ou a IA já estava treinada com as obras do Van Gogh, então ela criou novas obras usando o estilo do Van Gogh, mas mesmo assim ela executou técnicas, né? Não sei se faz parte desse né? desse escopo de técnicas que as pessoas admiram, enfim, que elas consideram arte, mas ela fez isso também. Então, o fato dela pegar uma obra que foi feita com inteligência artificial e transformar também, não é uma forma de recriar também? Exatamente. O que vocês acham sobre isso? Até nessa questão, e querendo ou não, os vídeos que vazaram e deram essa confusão foram no TikTok na época, tem um dos pedaços dela construindo a exposição para ser exposta, que ela tá com um amigo ajudando a expor, e ele pega o pincel e dá umas pinceladas no lugar que ele julgou faltar. E aí foi uma das críticas, mas não é nem ela que está fazendo. E aí a gente entra na discussão que foi antes. Um terceiro mexer na sua obra, no que tu está expondo.
ele passa a deixar de ser, não passa. Então, assim, eu acho que ela recriou, era a expressão dela. Esse caso, ele acaba tendo algumas camadas a mais, porque essas ilustrações, na verdade, fazem parte de um livro que ela estava escrevendo. E se nós formos entrar num lado afetivo, ela estava, pelo que se tem de informação, num processo de depressão. Ela é uma pessoa esquizofrênica. A identificação dela com o Van Gogh porque se diz que ele era esquizofrênico também. E aí entrou uma variável que eu até achei um pouco engraçado dos artistas reclamando, porque olha, a IA está gerando uma mão com 6 dedos. Eu olhei, mas num conceito onde a identificação é pela esquizofrenia, para ela isso pode ter feito mais sentido que um artista que criasse a pessoa... Se fosse perfeito, né? Se fosse uma obra que realmente perfeita. Às vezes, essas distorções tá totalmente dentro do contexto, né? Na verdade, a expressão artística, ela tem isso, né? Exato. Né? Tipo, quando a gente cria uma música, cria uma arte, normalmente a gente quer sair né? Lógico, cada artista tem uma tua visão, mas assim, a gente quer sair da zona comum, né? Do que é o óbvio, para tentar criar alguma coisa que é imaginável, né? Sim. Ficcional, enfim, né? Então, faz parte também, né? E nesse contexto da esquizofrenia ali, da própria questão da artista, faz todo sentido. E aí entra também toda essa parte, assim, do... Talvez, o que possa ter gerado polêmica, e aí é um problema de rede social, é a expressão dela como artista. Sabe? Porque além de ter gerado como IA, de ter feito, de não ter a informação que era a inteligência artificial, ela segue muito o estereótipo da artista francesa. Então, as fotos dela, ela tava com aquela boininha clichê de artista, segurando o pincelzinho. Então, talvez isso tenha reforçado uma revolta das pessoas. Sim. E o lado afetivo foi acima do racional para se discutir esse caso. E aí um medo de estar substituindo eles, criando esses espantalhos reais em alguns casos. Porque grandes empresas agora vão usar inteligência artificial em vez de contratar um ilustrador. E é um fato, pode realmente acontecer. Sim. Mas no momento que eu quero proibir isso, eu posso estar proibindo o Bruno de lançar um livro infantil e pedir para a IA criar as ilustrações desse livro. E aí, em vez de ele ter que ter lá uns 10, 15 mil para criar o livro, ele pode criar o livro com R$100, porque ele fez um texto no Word e a IA gerou as ilustrações. Que loucura, né? Porque é isso, né? Querendo ou não, com a evolução tecnológica, né, que a gente vai vivendo, quanto mais ela vai evoluindo, lógico, né? Sim. Cada aspecto, né? Nem tudo é bom com a tecnologia, né? Mas, assim, com essa evolução, querendo ou não, a gente dá espaço para que mais pessoas tenham acesso, né? Aos mecanismos de produção de cultura, de produção de massa, né? A gente, que é pesquisador ali da área de comunicação, a gente sabe o papel que a tecnologia tem. É o tempo. Né? O papel que a tecnologia tem dentro desse contexto, né? Beleza, né? Muito bom isso, né? E agora eu queria saber, no caso, né? A gente estava falando da questão de produção e tudo mais, né? E eu tenho 2 exemplos que me vieram à mente aqui enquanto vocês estavam falando. Um caso lá do começo, né? Quando surgiu o ChatGPT, né? Tinha um autor que ele pedia os textos do ChatGPT, depois usava uma ferramenta tipo Midjourney, enfim, para criação de ilustrações e criavam e-books e vendia na Amazon, né? Então ele começou um negócio, né? E muita gente caiu matando. E recentemente também saiu uma nova matéria de um cara que estava sendo procurado pelo FBI, que ele tinha faturado mais de 100 milhões, 10 milhões de dólares, produzindo músicas, utilizando ferramentas de inteligência artificial, colocando, né, nos sites tipo Spotify, enfim, YouTube ou outros... Amazon Music da vida, né, streamings de música, e monetizando, né, botando bots para ficarem ouvindo aquela música e monetizando e ganhando dinheiro em cima disso, né? E daí eu queria saber de vocês, e aí, gente, qual que é o impacto cultural que isso vai gerar, né? Como que isso vai ser nas próximas obras, no futuro? O que vocês acham? E voltando um pouquinho, né, qual que é a propriedade intelectual e de direitos autorais em cima disso? Cara, deixa eu pensar assim, o que eu penso, né? Eu acho que o impacto cultural, o primeiro impacto
é a tecnologia nos mostrando que nós não temos a exclusividade na capacidade de criar. Boa. Porque, de uma certa forma, a criação ela envolve processos mecânicos. Então, nesse caso aí que tu falou do cara que estava criando os e-books, pelo que eu entendi, né? O que ele fazia? Ele pegava o ChatGPT, gerava histórias através do ChatGPT, depois ele gerava imagens para essas histórias e organizava tudo num e-book, né? Só que agora, posso estar errado no pensamento que eu tenho, mas qual é a diferença disso para a gente comprar uma máquina que automatiza os nossos serviços? Por exemplo, que automatiza a produção de uma comida. E eu pegar essa comida e começar a vender. Eu peguei aquela máquina e comecei a ensinar ela com informações de como que eu quero que ela prepare a comida. E aí depois eu pego aquela comida e vendo para as pessoas. Faço dinheiro em cima disso. Qual é a diferença disso para o que o cara estava fazendo? Não, o teu exemplo é muito bom. Eu fiquei imaginando aquelas máquinas que faz coxinha, Sim. né? Exatamente. É gordinho, eu sempre penso em comida, né? Daí, assim, tu vai treinar a máquina para executar, quero tanto de massa, tanto de recheio, e daí ela vai sair e tu Exatamente. vende depois aquilo ali. E aí? E aí? Né? E aí... E aí... E aí? E aí? Mas é aquela questão. Existiu uma demanda? A princípio, sim. Ele fez dinheiro com isso no período. Provavelmente pessoas começaram a ver que era mais simples de se produzir e a demanda diminuiu, né? Então, ocorreu esse processo no início. Na questão da música, é mais fácil demonstrar praticamente um mau caratismo quase criminoso Claro. da pessoa, porque existem cláusulas que devem ser pessoas ouvindo a música e não boots robóticos sim. para pagar essa questão. Mas Vai lá. Desculpa te cortar, mas assim, ó, vamos supor, então eu, artista, faço uma música da minha banda, gravo, enfim, eu sou um artista. Se eu coloco os bots pra executar ali, é óbvio que eu tô sendo um mau caráter, tá, gente? Sim. É assim, acho que nem sei os direitos do Spotify ali, mas isso se torna, né, um mau caratismo da minha parte ali, né? E aí como tem artista. casos, por exemplo, grandes artistas que têm uma boa base de fã. E mesmo sendo seres humanos, e tu diz, pô, galera, ó, vamos lá, a hora tal, todo mundo ouvindo minha música no Spotify. Isso também é falsear um algoritmo para subir a tua música. Porque tu tem uma galera, tu tem um capital social para trabalhar isso, sabe? Então, é automatizado, não foi orgânico, não foi, vou lá ouvir o fulano cantando agora a música tal. Então, mas assim, pensando como publicitário, né? A gente faz ações, né? Né? Então, eu não sei até... lógico, querendo ou não, essas formas de inflar ali números, né? Tem várias formas, né, de inflar números. Mas, no caso, se você já tem um capital social... Tu fazer isso, eu já não vejo como um mau caratismo, né? Já que são pessoas ouvindo de verdade ali, né? Não, exato, e aí que tá. Se eu tenho essa possibilidade de usar... Porque para outras coisas eu não posso usar isso. Se é real. Por que eu não posso usar a minha ideia de um tema de história infantil, mas eu não sei desenvolver ela e pedir para uma ferramenta criar e colocar lá na Amazon ou outras plataformas de venda, como foi o caso dele, e vender? Por que eu não posso pedir para uma ferramenta que foi feita por outras pessoas, mas eu tenho conhecimento para usar ela para produzir isso e vender? Então, assim, discutir o uso ou o mau uso da tecnologia por pessoas é do tipo assim... Uma coisa muito situacional. Exato. E analisar todo o contexto. Existem acidentes de carro, vamos proibir os carros. Esse sabe? tipo de Então, argumento que eu ele vejo. me pesa nisso, assim, eu não tenho uma... Eu brinco nas aulas de inteligência artificial que eu falo assim, a inteligência artificial é que nem um martelo. Martelo, lógico, eu não sei o motivo que ele foi pensado originalmente, mas hoje o melhor uso dele é o quê? Martelar prego. Ele foi pensado para martelar prego, tá? Porém, tu pode pegar um martelo, dar na cabeça de alguém e matar alguém. John Wick nos ensina com lápis, né? Totalmente. Daí eu pergunto para vocês, vamos banir os martelos? Lápis é a maior arma da educação, verdade. Né? Então, assim, como a gente usa a ferramenta que vai ditar as regras se aquela ferramenta vai ser bem utilizada ou mal utilizada, né? Então, e isso vai de caso a caso. Até eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, até passando por um terceiro gancho, né? Quando a gente cria alguma coisa ali utilizando uma ferramenta de inteligência artificial, né? Daí a minha pergunta é, sei lá, vamos supor, criar uma música utilizando uma ferramenta de criação...
eu fiz o prompt. Então, em teoria, eu tenho um direito, né? Sobre aquilo ali. No caso, a inteligência artificial, ela se baseia em alguns artistas prévios ali para criar aquilo ali. Então, tem... E também tem o cara que criou a inteligência artificial, o dono da empresa ali. Então, será que ele também teria direito às obras? Como que isso funcionaria, né? Qual que seria a lógica, né? Sim. Né? Eu não sei, né? Até seria um tema interessante para uma próxima pauta, né? De quem que é realmente o responsável? Não, perfeito. Essa questão autoral, ela é uma discussão grande, né? Uhum. Mas, assim, por exemplo, hoje, se eu compro uma obra feita por seres humanos, eu tenho posse sobre a obra. Eu não posso nem modificar ela, teoricamente. Sim. Tanto que já existem casos de alguém que foi lá e fez um risquinho num quadro, o artista viu porque estava em rede social e deu uma grande confusão. O Homero Brito tem uma história bem famosa disso, né? Mas isso é tema para um outro dia. Não dei não. Então, é algo a ser discutido. E a IA hoje, né, dada a legislação atual, 2024, nós temos o direito de comercializar o que criamos com ela. Então, é algo a ser levado em conta. Para finalizar a minha parte, eu digo que a inteligência artificial está aí. Discutir ela ou ver ela como inimigo, eu acho, principalmente na questão dos artistas, que é o que nós estávamos discutindo hoje, você está botando uma energia desperdiçada, porque ela não vai sair, ela não vai ser proibida. Então, invista essa energia em aprender, ou você decide virar um vintage que não vai usar e vai ter um mercado sim para isso, né? Como existe hoje, né? Por exemplo, tem um cara que é especialista em vitrais Exato. Enfim, Exatamente. góticos. Ainda tem mercado para isso. Ou se atualiza e vê como pode ser para você entrar no mercado. Porque é aquela história, no fim do dia ainda teremos boletos que precisam ser quitados. Obrigado, galera. Não esquece o like, comentários estamos aí, discussões e finais. Fechamento? Eu concordo com o Coleto, exatamente isso que ele falou, né? As pessoas que conflitam são aquelas que ainda lideram o mercado dentro daquilo em que a inteligência artificial se mostra como uma ameaça, digamos. Mas mercados vêm e vão. O vintage, que nem vocês falaram, ele sempre vai existir, mas ele vai coexistir com as coisas novas que aparecem em decorrência da tecnologia. Então, vai de cada pessoa, né? Vai depender dos valores morais, da subjetividade dela, compreender que aquilo pode estar a favor dela, ou então se colocar contra e bater o pé, né? E é isso aí, da minha parte também. Show. Enfim, né, gente? Eu tenho uma fala que eu sempre converso com os alunos ali, quando a gente levanta o tema de se a inteligência artificial vai substituir o meu emprego ou não. Eu acredito que a inteligência artificial não vai substituir o emprego das pessoas, mas sim um colega seu, né, uma pessoa que é formada, que nem você na tua área, com inteligência artificial pode substituir. Né? Então, se tu é um artista tradicional, né, aprenda a utilizar a inteligência artificial a seu favor. Se tu já tem a técnica para usar, né, mais avançada, por que não ter mais esse auxílio? Né? Então, acho que tá aí uma reflexão legal para vocês pensarem, tá? Bom, a IA e a arte está começando e queremos saber o que vocês ouvintes acham, né? A arte foi feita com IA, tem menos valor? E aí? Enfim, deixe seus comentários aí. Fiquem ligados até o próximo episódio, onde continuaremos explorando os limites da criatividade e tecnologia. Até mais. Valeu, pessoal! Valeu!